pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Conforme eu prometi no episódio anterior, a nossa convidada Luana Fernandes, novamente aqui conosco para falar sobre os tabus do relacionamento, né? No episódio anterior, a gente falou sobre o tabu do dinheiro e hoje aqui na segunda parte do tema, né, dos tabus que permeiam aí o relacionamento, a gente vai falar sobre o sexo, né? Que é outro, né? Que acho que a Luana falou que o dinheiro é mais tabu do que o sexo, né? No Sim. episódio anterior. Mas eu não sei, assim, talvez as pesquisas apontem para isso, mas eu acho que o sexo também, principalmente para as mulheres, né? Inclusive a gente vai falar tanto da questão da sexualidade para a mulher, como também para o homem, né? Então eu queria discutir um pouquinho aí com a Lu sobre isso. A Tina, minha companheira de sempre aqui, Tô né? aqui, molhando Novamente. o bico, tomando uma aguinha. E aí, pra gente começar a falar sobre o tema, né? Eu vejo da seguinte forma, né? O sexo, principalmente para as mulheres, né, Lu? Ele Sim. ainda é um assunto bastante proibido e a mulher é muito reprimida quando a gente fala sobre a questão da sexualidade e do sexo de modo geral, né? Porque o sexo ele ainda não é encarado como algo natural, como algo que faz parte da nossa fisiologia, inclusive, né? Eu acho que ele ainda é encarado em alguns lugares, né? Até por uma questão de religiosidade, talvez, não sei se a palavra seria essa, né? A questão cultural mesmo da religião, do lugar que você, enfim, mora, né? Do Brasil, fora do Brasil, a questão do sexo ainda é encarada. Em alguns lugares, por exemplo, o sexo é só para procriar. Em alguns lugares, quando se fala de sexo, e aí entra sexo e dinheiro, né? Por exemplo, no caso da própria prostituição, de modo geral. Então, é algo sujo, é algo proibido. Então, às vezes, eu acho que isso acaba criando fantasias que não são verdadeiras sobre o assunto, né? E aí, pra gente falar aí um pouquinho sobre isso, Lu, se apresenta pra gente aí. A Lu já falou no episódio anterior, mas pra quem não viu, volta lá e veja. Mas ela vai se apresentar de novo pra falar um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, obrigada. Eu queria agradecer pelo convite, Thaís e Tina. Muito Imagina. obrigada. Fico muito honrada e lisonjeada pelo convite. Meu nome é Luana Fernandes Lima, sou psicóloga clínica há 9 anos. O meu nicho de atuação é autoestima e relacionamento. E esse tema é muito importante, sim, é polêmico, né? Acho que é mais polêmico do que o próprio dinheiro, mas as pesquisas apontam que o dinheiro é o maior tabu, mas o dinheiro tem essa questão da polêmica, do que é proibido, do que é sujo, do que não pode. E já entrando no assunto, tá, o que acontece? A mulher sempre sofreu repressão ao longo da história. Tivemos muitos avanços, né, com as lutas feministas, com o advento da pílula anticoncepcional, muitas lutas de direito, mas ainda assim a mulher sofre essa repressão nos dias de hoje mesmo, no século XXI, porque é como se fosse uma questão de conseguir podar a mulher, né? Controlar essa mulher, controlar a sua sexualidade, a liberdade para fazer o que ela tem vontade, dela aproveitar, né? Conseguir expor o próprio corpo, curtir o próprio corpo, ter todas as sensações que um homem é incentivado a ter. A mulher, ela é reprimida, sempre foi, e a gente precisa lutar para que tenhamos nosso direito também livre de expressar a nossa sexualidade da forma que entendemos, da forma que a gente se sente à vontade, né? Tanto com o nosso relacionamento, com a pessoa que a gente escolhe ter, e primeiramente também se sentir bem com nós mesmas, com o nosso corpo, com a nossa aparência, com quem somos, porque infelizmente sofremos não só essa questão da sexualidade, mas também de uma ideia de beleza ideal, de corpo ideal, porque eu preciso ter um corpo X para ser bonita, para ser atraente, para ser interessante. Se isso não acontece, eu também não sou interessante, não sou uma mulher desejável, atraente, que condiz com os padrões esperados. Então, a mulher sempre ela tem essas barreiras que precisam ser vencidas em vários âmbitos, e nesse também não é diferente. Entendi. Quer falar alguma coisa, Tina? Não, acho que a Lu fez um bom resumo aí de hoje, mas tem várias perguntas aqui, né, que a gente vai entrar. Sim, muito bem, muito bem. Por favor. Ô Lu, fala pra gente um pouquinho, quais são os principais tabus que as mulheres enfrentam quando o seu assunto é a sexualidade, né? Do que você tem visto? Sim, são 3 principais tabus, né? A primeira que eu queria comentar com vocês é sobre a masturbação feminina. Ainda é uma coisa vista como aos olhos. Então, a mulher que se proporciona prazer, que ela pode se tocar, ela se sente bem, sabe o que gosta, sabe o que não gosta, causa certo estranhamento ainda. Então, as pesquisas mostram que 80% das mulheres não atingiram orgasmos, não tiveram orgasmos, né? Seja na sua relação sexual ou mesmo por masturbação, porque ainda é uma coisa vista como errada. Então, me tocar, ter o meu momento ali íntimo, onde eu mesma me gero prazer,
é uma coisa que é depravado. abominável, né? É depravado, é abominável para algumas pessoas, né? E o prejuízo disso é que as mulheres não conhecem o próprio corpo. Elas não sabem o que elas gostam, elas não sabem o que gera realmente prazer, as zonas erógenas, o que é gostoso, o que não é, porque é feio se tocar, né? Então, além da masturbação feminina, acontece... as pessoas têm dificuldade também, né? Em relação à aparência da vulva, do órgão sexual feminino mesmo, a aparência, a cor, o cheiro. Muitas mulheres têm vergonha também, né? No momento íntimo, só fazem com a luz apagada, porque tem vergonha de mostrar o corpo pro parceiro, do parceiro ver alguma coisa, não gostar de alguma coisa, por conta desse ideal de beleza, de padrão. E um outro tabu é a questão do corpo mesmo. Como é que essa mulher, ela se sente bem sendo ela mesma, nas formas que ela tem, no tamanho que ela veste, porque eu preciso seguir tal determinado padrão que a sociedade impõe. Caso contrário, eu tô fora daquilo, e isso é reforçado o tempo todo, nas mídias, na TV, na rede social, internet, aqueles corpos esculturais, muitas vezes através, né, de procedimentos estéticos, cirúrgicos e tudo mais. Então, se eu não faço parte desse grupo, logo eu tenho menos valor. E as mulheres sempre estão insatisfeitas com o seu corpo, né? Uma coisa que a gente vê demais isso dentro do consultório. Eu preciso perder peso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer um preenchimento, eu preciso fazer uma drenagem linfática, eu preciso fazer um monte de coisas para poder me sentir bem, porque é como se a gente não pudesse se sentir bem com quem a gente é. Sempre tem alguma coisa que é imposta para a mulher. Sim. E até a cobrança, às vezes, eu acho isso curioso, né? Bom, eu fico meio revoltada, às vezes, com algumas coisas, né? Isso que você falou agora com relação à cobrança, né? Do corpo perfeito. Às vezes você tem um relacionamento, o cara tá lá gordo, careca, barrigudo, e cheio do saco porque a mulher tem que estar magra, porque não pode ter um cabelo branco. Pelo amor, né? É verdade. Gente. Vai te Falei, catar, tá se achando, entendeu? né, o gato hollywoodiano, e não é bem entendeu? assim, né? Tá lá parecendo como é que fala? Uma foca, sei lá, leão marinho, e fica enchendo o saco. Olha, não, isso, gente, é momento revolta, momento da psicóloga revoltada. Como é que você pode exigir se nem você é tudo isso? Você tá achando o quê? Que você é Cauã Raymond? Entendeu? Tá se achando King Kong, não é, pelo né? amor, entendeu? Não. E a mulherada tudo enlouquecida, mas é aquilo mesmo, Sim, né? Acho que é uma coisa, né? Brincadeiras à parte. Revolta real, tá, gente? Real. Mas, brincadeiras à parte, é essa cobrança, né? Em torno da mulher que tem que ser a recatada e do lar, a perfeita, a linda, maravilhosa. Sim. Né? Não pode ter um cabelo branco, não pode ter uma ruga, não pode ter uma celulite. Apesar que eu acho que isso não é imposto só pelos homens, mas eu acho que isso também é muito mais imposto pelas mulheres. Também. Porque tem uma competição feminina muito grande. Também. Né? Também. Então, assim, eu já ouvi, eu não sei se é verdade porque eu não sou homem, né? Mas alguns homens falam, mas essa coisa de se preocupar com celulite, com estria, na hora que você tá lá, o homem não tá muito preocupado com isso, não. Não sabe nem a diferença, né? De uma coisa pra outra. Eu já ouvi muitos homens falarem isso, né? Eu acho que isso é um pouco também de cobrança da própria mulher, né? Sim. E tem também uma coisa relacionada quando tem traição. Eles falam, como que o homem conseguiu trair uma mulher tão bonita? Gente, isso é caráter. A mulher podia ser linda, maravilhosa, etc e tal, impecável, né? Aquele tudo. padrão, de repente, de beleza. E o caráter ali, a gente tá relacionado a isso. Então fica um pouco essa imposição, né? Do sempre ser bonita, para que você seja aceita, para que você seja bem tratada. Gente, e desejável, desejada. Esse não é o preço, né? O preço para que a outra pessoa te dê respeito, vamos colocar dessa forma, né? Respeito como um ser humano. Sim, como um todo. É como se a mulher que corresponde a esses padrões tivesse mais valor do que uma mulher que não corresponde. Então, se eu sou bonita, tô dentro dos moldes esperados, então tenho mais valor do que uma pessoa que não tem. E não é por aí. Todo mundo tem o seu valor, independente da forma física, do tamanho do manequim ou qualquer coisa do tipo. Não precisamos pensar dessa forma, né? Pelo contrário. E a mulher é muito exigente. Nós nos cobramos demais. A gente se cobra o tempo todo. Então, eu preciso ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita, a funcionária perfeita. A mulher se cobra demais. A gente também se põe nessa posição de nunca estarmos satisfeitas também. E o corpo é diferente. Sabe uma coisa que eu acho que também é cultural, que não sei se está aqui, mas se eu estou me adiantando, mas assim, às vezes a mulher também não se vê
que ela pode vivenciar as fantasias dela também na hora do sexo, né? Tem a vergonha de falar. Que nem você pensar no homem, né? Se a gente pensar, o homem pode ver pornografia, né? Pode pensar em, de repente, transar com 2 mulheres, alguma coisa. E, de repente, a mulher tem desejos e alguma coisa e ela não coloca isso. Né? Tem esse estigma aí dela mesma, né? Não se colocar e falar, será que ele vai me achar fácil? Que eu tô traindo, mesmo, vai me julgar, né? E aí vem primeiro um auto-julgamento, né? O que vão pensar de mim? Começa por aí. Exato, né? exato. A gente tem um pouquinho mais pra frente. A gente fala disso aqui no roteiro, mas de fato tem razão. Mas eu acho que isso está relacionado, de novo, uma questão, como você disse, cultural. Cultural. Né? Porque o homem pode tudo e a mulher não podia nada, né? Não com relação a essa questão do sexo, né? Em si. Tem até uma brincadeirinha que eu faço, né? Tem acho que era um seriado que falava do cara falava pra mulher, vá se lavar que eu vou lhe usar. Vocês lembram dessa? Que horror! Novela, né? Era uma novela da Globo. Sim. É isso, entendeu? É a cultura do machismo também aí imposta, né? E que ficou, acho que, enraizada na gente, né? Enquanto mulher, de não poder falar pro marido, vá se lavar que eu vou lhe usar. Entendeu? Vá se depilar que eu não tô gostando de você assim não, cheio de pelo, né? Exatamente. Também. Pode falar também isso, né? E eu acho que também tem uma questão importante aqui, né, Lu? Que é a questão da saúde da mulher, né? Também. Então, conta um pouquinho pra gente como é que você enxerga isso, né? Com relação à saúde da mulher, como que o sexo entra nisso? Então, por conta, muitas vezes, da mulher não conhecer o próprio corpo, não conhecer aquilo que ela gosta. Porque muitas mulheres não sabem nem o que gostam dentro de um momento íntimo mesmo com o parceiro. Elas são mais conduzidas, muitas vezes, por esse parceiro que faz ali, toma as decisões, faz as escolhas. Então, por falta desse contato com ela mesma, desse autoconhecimento, dessa descoberta, afeta essa saúde da mulher no sentido dela ficar, muitas vezes, frustrada, não entender os próprios ciclos do corpo, as secreções do corpo, por exemplo, que é normal, que não tem problema, que tá tudo bem. Porque tudo é visto muitas vezes como errado, né? Então, a mulher que ela tem a condição de se conhecer um pouco melhor, ela ganha autoestima, ela ganha para poder se sentir bem com ela mesma, se sentir valorizada e buscar, muitas vezes, né? Meios para poder ficar bem, meios para conseguir se sentir bem ali naquele momento. Primeiro, com ela mesma, se conhecendo. Por isso que eu acho que a questão da masturbação é tão importante para uma autodescoberta. Tem muitas mulheres que nunca se tocaram, nunca tiveram essa oportunidade e nunca atingiram um orgasmo, até porque as pesquisas mostram que a maioria das mulheres não atinge o orgasmo pela penetração, e sim pela masturbação. Então, tem muitas pessoas que nunca chegaram a sentir o que é e vão passar a vida sem conhecer. Então, olha o desperdício disso, né? O potencial que eu poderia ter sexual e eu não tenho por conta de uma desinformação, de um preconceito, de uma vergonha, de um medo. Então, acho que a gente precisaria buscar um pouco mais de informação para se sentir livre na minha sexualidade, expressar de uma forma que eu me sinta bem e me permitir ter prazer também, comigo e com o outro. Desculpa, mas tem muito a ideia também de que o sexo e o prazer, né, vem da penetração só. Né? Sim. E quantas mulheres, né, têm esse... E homens também, né? Também. A gente fala assim, com uma fala, um toque diferente, com outras coisas que tem prazer de outra forma. Porque sexo não é só penetração. Não, e eu acho que isso é muito incutido na gente, né? Não, sexo não teve penetração, não foi sexo. E não é. Não é bem isso, né? Não. Pelo contrário, existem várias formas de uma pessoa dar prazer para outra, ou de eu me sentir prazer, né, sozinha também. Mas não é só a penetração. Na verdade, a mulher ela vai ser estimulada de uma forma diferente do homem também. Para o homem tem aquela questão mais mecânica, né? Até que ele aprende na pornografia, inclusive, né? Naqueles modelos pornográficos e tal. Mas não, é muito além disso. Várias zonas erógenas temos no corpo. Várias formas de sentir prazer a gente tem no corpo. A penetração é apenas uma delas, não é a única. E muitas pessoas não exploram essas outras partes, né? Outras formas de sexuais mesmo. Não exploram por
às vezes, falta de conhecimento, entendimento, não sabe como é que é, não sabe como é que faz. E não se permite tentar. Não se falam sobre isso, né? E aí que tá a questão da comunicação. Por que a gente não fala o que cada um gosta? O que cada um gostaria de experimentar, de tentar, suas preferências, os seus gostos, fetiches? Não se falam. Mas acho que é por vergonha, né? Muito por vergonha. Vergonha, medo. Medo do julgamento. Né? Ou, porque a gente também não é ensinado a falar sobre isso. A gente não, deveria ter contrário. educação sexual, né, inclusive. Sim, esse é um ponto, né? Assim como falta a educação financeira, que não aprendemos na escola e aprendemos modelos em casa por modelação, também não se ensina sobre isso nas escolas. Muitos pais têm dificuldade de falar sobre esse assunto com os filhos. Então, as pessoas buscam muitas vezes informação hoje na internet. Antigamente nos livros, nas revistas, né? Numa conversa ali entre amigos e tudo mais. E hoje a gente tem um aparato na internet, então eu vou lá, eu escrevo, eu busco um vídeo, eu assisto, eu entro num site ali X para assistir sobre isso, mas não é bem aquilo, né? Fora que pode ter também informação errada, né? Muita. Desinformação total, né? Porque ainda mais na internet, né? Muita. É uma terra, né, livre, né? De ninguém. Então, acontece muito disso, das pessoas buscarem esse tipo de informação, mas não é só uma informação correta, coerente, ética. Não é daquele jeito na prática. Então, acho que falta essa comunicação da nossa parte de instruir. Sim. Instruir nossos filhos, trazer essa questão da sexualidade, da educação sexual como pauta para discutir nas escolas e que as pessoas tenham uma ideia de que se falar sobre isso, eu estou incitando a sexualidade das crianças, dos jovens e tudo mais. E é claro que é feito um estudo para falar sobre isso, né? Não é falar sobre isso numa idade onde a criança, né, onde o jovem ainda não tem condição de entender. Tem que ser falado num momento de transição, momento onde vai passar pela puberdade, onde vão ter transformações do corpo, transformações comportamentais também. E é importante falar sobre isso para ajudar essas crianças a passarem por esse processo também, porque são muitas mudanças que acontecem ali. Sim. E tem a desinformação. Então, eu tenho vergonha de falar em casa, eu não posso falar em casa. Se eu falar, eu vou ser reprimido pelos meus pais. E aí não se fala na escola. A informação que eu busco é nos meus colegas, que às vezes têm experiências que não são as melhores e compartilham. Exato. Ou na internet. Eles têm que ver que falar de sexo é autocuidado. Claro, com né? certeza. Que se você pensar que o sexo pode envolver gravidez, doenças, pode envolver doenças, né? Traumas, uma série de coisas, abusos, né? E já foi comprovado, né, que em países onde se tem uma educação sexual nas escolas, né? Tem menor índice de aborto, de gravidez indesejada, de transmissão de doenças. Exatamente. Não dá para fechar os olhos para isso, né? Não, porque é natural. Acho que é trazer a naturalidade do sexo para a vida, porque todos temos... a gente precisa passar por esse processo do sexo, faz parte da vida. Os seres humanos são assim, os animais são assim, todos os seres vivos, né, praticam sexo, né, tem ali seu momento íntimo, então não tem problema. É trazer a naturalidade desse assunto, porque é um assunto importante e que tem seus riscos. Se não for falado, vai trazer outros problemas. Então, é trazer nossa responsabilidade em compartilhar a informação correta, de ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de mudança, de transição. Entendi. O Lúcia colocou aqui uma questão que eu achei interessante, né? Das vantagens de conhecer o próprio corpo e se tocar, que tem, além, né, obviamente, do prazer, mas existem outras vantagens também com relação à saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho. Seria no sentido, falando da mulher, no caso, né? Falando da sexualidade feminina. Eu acho que a mulher conseguir descobrir qual que é o potencial dela. Porque, assim, somos tão, muitas vezes, julgadas, né? Olhadas, vistas ali como erradas. E quando eu tenho a chance de me permitir me conhecer o meu corpo, conhecer como é que eu funciono. Porque a gente muda, a gente tem os nossos ciclos, tem as mudanças por conta da menstruação. Então, nosso mês ele não é igual do começo ao fim. Temos várias mudanças que acontecem. O corpo também muda ao longo desse tempo. Então, às vezes eu tô sentindo uma dor, eu tenho uma secreção X, Y, é normal, não é, tá tudo bem, não está. Então, ter essa informação ajuda essa mulher a passar por isso, né, tendo conhecimento e sabendo buscar ajuda se necessário também. Porque sem a informação fica mais difícil. Se tudo é visto como errado, aí eu não vou atrás, né, de buscar essa ajuda. Então, acho que seria nesse sentido. Entendi. Muito bem. E com relação à saúde do homem, a gente deu uma rouquidão rápida aqui. A saúde sexual masculina aí, né? Sobre a saúde sexual do homem, né? É tabu também, né? Tabu também. Nossa, muito.
É tabu no sentido assim, a mulher ela sofreu essa repressão cultural de que não pode falar sobre isso, é como se não existisse. E no homem é muito diferente, né? Porque o homem ele precisa ser viril. Então o homem precisa ter uma masculinidade, uma virilidade, ele tem que saber de tudo, ter um desempenho, uma performance. E isso causa também muito nos homens, né, nos rapazes, uma ansiedade também de desempenho, uma preocupação de saber fazer tudo, e muitas vezes não sabem também fazer tudo isso. E um dos problemas que acontece nos homens é que eles têm dificuldade também de buscar ajuda médica. Então a mulher, ela aconteceu alguma coisa, ela tem uma tendência maior de buscar um médico, de se cuidar, fazer lá seus exames periódicos e tudo mais. O homem não. Ele vai protelando ali um problema, uma dificuldade, como se não fosse nada, até a situação piorar e ficar num ponto muito mais sério. Então, o homem tem mais essa postura de ter que saber tudo e não buscar uma ajuda profissional nem nada. E um dos pontos diferentes do homem é a questão da pornografia. Então, o homem é o grande consumidor, né? O público masculino de pornografia. E muitos jovens, né, que estão ali descobrindo a sua vida sexual, buscam na pornografia informação. Buscam um modelo ali de como se relacionar intimamente, como ter uma parceira. E eles buscam nesse lugar que muitas vezes não é o melhor. Tem ali suas questões. E isso traz um problema também, porque o homem que assiste só consome pornografia e não tem ali muito contato, né, uma experiência muito grande com outras mulheres, ele acha que a pornografia é igual à vida real. Então eu vou chegar, vou ter uma parceira, vai ser daquele jeito, vai ser tudo muito rápido, já vai ser na penetração e tá tudo bem, é assim que funciona. E não é. Somos diferentes. A forma da mulher se estimular, ficar excitada, o tempo dela é muito diferente, o ritmo dela é muito diferente. E quando falta isso, não tem essa informação, não tem um conhecimento, a gente vai para um caminho que não é muito legal. De generalizar que aquilo que eu vejo no vídeo vai ser na realidade. E não é. Então, ali, muitas vezes não tem um contexto de um romantismo, de um relacionamento, de uma história. Tem vídeos que, às vezes, tem conteúdos que beiram ali o assédio, o abuso, coisas nesse sentido. Degradante, né? Degradante, incitam, muitas vezes, violência contra a mulher. E aí a gente não tem que deixar isso passar como se fosse uma coisa normal, porque não é. É buscar uma relação saudável, respeitosa entre as duas partes. E aí é importante comunicação, conversar, buscar realmente informação em outros lugares, não só nesses, mas um lugar seguro, para que quando aconteça uma relação, seja de uma forma bacana, legal para as duas partes, não seja uma coisa imposta, nesse sentido, né? Outro ponto também que acontece é... O homem também tem dificuldade de falar sobre isso com outros homens, né? Sim, estão verdade. na rodinha entre eles, falam sobre qualquer assunto. É o futebol, é a cerveja, é o trabalho. Falam das esposas muitas vezes, mas não sobre esse conteúdo. E se falam é sempre se vangloriando, também tem isso, sim, né? Sim. Da discussão, assim, relacionada ao tabu do sexo em si, não é falada, mas de quantas eu peguei e fiz X coisas, né? Exato. É sempre no sentido de... ter que ser viril para mostrar. Muito mais ligado à viralidade do que o problema, né, Lu? Sim, problema, a gente não fala de problema. É uma coisa que é muito difícil um homem compartilhar isso, até com as pessoas que ele gosta, que ele confia. Tem essa dificuldade porque coloca o homem numa posição vulnerável, uma posição suscetível, numa posição, de repente, né, inferioridade, porque eu tenho um problema, meu colega não tem. Então, eles não falam muito sobre isso. E aí vem essa dificuldade também desse homem se sentir apoiado, porque muitas vezes não fala nem com a esposa. E o que acontece em relação à saúde do homem? Às vezes acontece de ter uma ereção, um problema de ereção, uma ejaculação precoce, pode ter ali uma baixa de libido, alguma coisa nesse sentido. E tem vergonha também de falar para a parceira. Porque ele precisa atender a expectativa dela, ele precisa estar ali, viril, pronto para a hora que ela quer. E às vezes não está. E não fala sobre isso também por conta da vergonha. Não procura ajuda. Não vai no urologista, não vai no né? urologista. Depois no psicólogo, dependendo da situação. E geralmente, né, isso que você falou, Lu, é super importante, porque, assim, até fazendo uma correlação com o que eu vi do que a gente falou no episódio anterior, né? O dinheiro tá relacionado a poder. Sim. Eu já vi casos, gente, real isso. E não foi só um, não, tá? Onde o homem estava com um problema financeiro, que tá ligado à potência dele, né? E aí ele começou a ter problema na vida sexual. Sim. Né? Tem até não tem um seriado? Acho tem, do Sessão de Terapia, tem um episódio relacionado disso. Exato, né? Isso é real. Que a esposa ganhava mais que ele. Isso. Estava fazendo sucesso, ela era uma escritora, né? E aí ele se sentiu
menos homem. Exato. Porque ela estava sendo o falo da relação, vamos colocar dessa forma, né? Ela estava pondo na mesa. Na mesa, né? Sim. Então, ele começou a ter problemas na relação sexual. E isso aconteceu já em consultório também. Eu já vi comigo, e inclusive, até que ele né? tem uma fala que ele falou que ele saiu com uma outra mulher para se reafirmar. E com ela ele conseguiu, né? Ter uma relação incrível. Bom, segundo ele ali, né? Que não era bem aquilo. Na questão... Então, tem a questão da fantasia aí, né? De ligar sexo e dinheiro, né? Já que a gente falou dos tabus, né? Então, assim, a falta de dinheiro... ou de repente de se sentir diminuído numa relação, ele começou a ter problemas relacionados à questão de ter a ereção ali para o sexo com a mulher, né? E isso estava diretamente ligado à questão do dinheiro. Então, também, esses dois tabus... caminham juntos, né? Muitas vezes caminham juntos em universos masculinos, né? Eu vejo isso acontecer também. E tem também a questão da performance, né? Era isso que eu ia falar agora. Pressão por performance, ansiedade de performance. Né? Sim, acontece muito. Que o homem, ele precisa saber fazer tudo. Ele precisa atender ali a expectativa da parceira ou do parceiro e saber fazer tudo. E não é bem assim. Até porque o homem, ele vai, às vezes, até com essa preocupação, tenso, ansioso. E isso vai atrapalhar o desempenho dentro do momento íntimo. Faz ele não conseguir, inclusive, né? Não conseguir, ou ter uma ejaculação precoce, não conseguir ficar tranquilo, não curtir ali o momento, porque na cabeça dele ele tem que fazer X e Y tal. E aí ele se perde. Sim. Se perde no meio da Sabe intimidade. E eles se sentem super mal, né? Quando isso acontece. Porque essa ansiedade, às vezes, pode fazer com que ele não tenha, né? A performance que ele tá querendo. E literalmente ele broxar. Pronto. Ter, né? Porque daí a gente vê, se a gente pensar em vídeos pornográficos, né? Que a pessoa fica horas ali, né? Eu tô dando 5 sem sair de cima. Não é assim, gente. Calma. Cada um tem seu ritmo. Né? E será que o parceiro gosta também disso, né? Que aquilo é o legal. E aí, o que eu também me deparei com alguns casos, não sei se vocês tiveram isso também, de jovens usando a pílula, usando Viagra, usando outro, para achar que tem que ser aquilo. E nem precisa para essa idade, gente. Não é recomendado. Olha perigoso, o risco inclusive, que se coloca, né? Em risco de querer ficar lá, né? Ativo, armadão o tempo todo pra achar que aquilo... Gente, e a mulher às vezes nem quer isso, né? Ai, gente, pra mim meia horinha assim, bem dada, já tá bem, né? Bem. Não precisa ficar 3 horas aqui que não acontece, né? Calma, né? Exato. E muitas vezes pautado nesse modelo da ideia pornográfica, que o rapaz fica ali em uns vídeos que a gente sabe que tem um monte de edição, a gente sabe que são remédio, atores. Né? São atores, tomam medicação. Tem outras coisas por trás, né? Tem cortes ali, né, gente? Muita coisa acontece nos bastidores, né? Muita coisa acontece. Então, pensando nessa ideia de performance, os rapazes, eles veem a pornografia e querem reproduzir isso com as parceiras. E se perdem também. E sabe o que pega também? Que tem uma correlação com outro ponto do dinheiro, né? Que você falou assim, que a comunicação é muito importante em relação ao dinheiro. Em relação ao sexo, a comunicação com o parceiro também é muito importante. Ao invés, às vezes, de ficar se preocupando com a performance, com a medicação que eu vou usar, essa ansiedade, podia também ter, né, uma diminuição dessa ansiedade, dessas expectativas que às vezes levam, né, essa autoexpectativa que vai levar à frustração, é conversar, compreender o que o seu parceiro gosta, o que não gosta, conhecerem juntos, se tocar, né? Se tocarem, usarem os outros sentidos, né? A gente não tem só tato, né? Tem o olfato, tem a fala, né? Tem uma série de coisas que dá para apimentar aí essa relação, né? Com certeza, Tina. E se autoconhecer. Também. Acho que a comunicação é a base de qualquer relação. Comunicar é necessário, falar sobre, ter diálogo sobre é necessário. E nessa parte também porque as pessoas têm vergonha de falar o que gosta, têm vergonha de falar suas fantasias, seus desejos, seus fetiches. E vive ali uma rotina íntima muito voltado sabe, todo dia a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não inovam, não tentam coisas diferentes, não se arriscam, não experimentam, não tem outras experiências, muitas vezes por vergonha, por achar que o outro vai achar ruim, ele vai me julgar, ele não vai gostar, o que eu vou pensar sobre isso, e vivem uma vida ali, muitas vezes, não explorando todo o potencial que poderia ter por conta de uma vergonha, de um medo, de uma insegurança que poderia facilmente ser esclarecida numa conversa franca e sincera. Sim.
E eu acho que isso acontece exatamente por tudo que a gente falou, né? Por conta dessa questão cultural, né? Porque, né, por ser, né, mais uma vez, o sexo é um tabu, então a mulher fica reprimida, porque falar sobre sexo, sobre o que ela gosta, do que ela não gosta pro parceiro, pode gerar, né, uma fantasia do que ele vai pensar sobre ela, né? Que eu sou, sei lá, vou usar a palavra, né? Que eu sou uma vagabunda, por exemplo, né? De que eu tô querendo isso. E isso acontece, tá, gente? Isso é real, né? Tem homens que têm esse tipo de pensamento a ponto de questionar a mulher. Falou, mas da onde você tirou isso? Né? Exato. Ou então, aonde você aprendeu isso? Se a mulher faz um negócio diferente. Exato. Gente, né? Como se aquilo fosse errado realmente, né? E aí, assim, com a minha esposa, eu tenho que ter tal postura, né? Tem que ser ali o papai e mamãe, né? Básico. Né, não perguntando do que essa mulher gosta. E aí, quando eu tô na rua, né, com outras mulheres, aí tudo pode. Bem. Gente, se você tem uma mulher dentro de casa, né, ali, sua esposa ou uma parceira, por que não explorar essas coisas com a sua esposa, né? Tá completamente errado esse pensamento, que é um pensamento machista, de achar que a mulher dentro de casa não é mulher para isso, né? Tem esse negócio aí de... E não isso eu só posso fazer com, né... mulheres da vida. Exato. Que nem também agora, mais recente até, né? Se a gente pensar recentemente, sobre o uso do vibrador, né? Nas relações, a mulher ter o vibrador, né? Antes isso não era falado. Hoje ainda tem mais. Tem tabu, ainda tem. Mas hoje a gente consegue ver, né, que tem... Mas isso é uma iniciativa das mulheres. Exatamente. Não do homem para mulher. Pelo menos eu não conheço. Eu também não vejo muito isso. Hoje a gente tem até, né, alguns influenciadores, né, homens mesmo, e que fazem alguma coisa relacionada para as mulheres, ensinando como usa, como não. Eu acho muito bacana. Sim, né? com certeza. Mas, nossa, eu já ouvi falando, por que você segue isso? Mulheres falando para as mulheres e homens falando para as mulheres. Também. Né? Como se aquilo fosse proibido, como se aquilo fosse sujo e feio. E falam de uma forma que eu acho interessante, né? Que eles estão conseguindo falar de uma forma didática, muito bacana, porque totalmente levado para o autoconhecimento, para partes do corpo que às vezes você não tem noção nenhuma que aquilo é possível, que aquilo acontece, né? E você é visto de uma forma ruim. Nossa, você segue isso? Como assim você segue aquilo? Aí vem o julgamento, Tem o julgamento. Total. Exato. Vem o julgamento das pessoas. E isso é informação, isso é conhecimento. Porque se eu tenho a chance de explorar outras possibilidades, por que não? Se eu não estou ferindo ali uma coisa que pra mim tá tudo bem, não vai fazer mal pra mim, não vai fazer mal pro meu parceiro, não estou... né, impondo nada, é uma questão de ser conversado, de ser combinado entre o casal e tá tudo bem, por que não explorar todo o potencial que o sexo pode oferecer? Porque, de fato, tem muita coisa que pode ser feita e as pessoas não fazem. Porque ficam aquilo que é socialmente aceito, aquilo que é esperado, aquilo que as pessoas geralmente fazem e ponto. E não, tem muita coisa que pode ser feita também, até pra gente poder entender que, nossa, como assim eu posso sentir isso? Eu nunca senti antes. Como assim? Exato. E você acha que existe alguma dica que a gente possa dar pros nossos ouvintes sobre como, né, lidar com esses fantasmas aí relacionados ao sexo? Além, né, claro, a gente já falou sobre a questão da comunicação e tudo mais, né? Mas o que mais você acha que pode servir como dica aqui do pessoal? Olha, eu acho que o mais importante, de novo, é a comunicação e a gente alinhar expectativas também. Porque, assim, tem pessoas que têm uma vida sexual diferente. Tem pessoas que gostam mais, têm uma frequência maior, têm uma intensidade maior, esperam mais. E quando não comunicam isso aos seus parceiros, gera ali uma falha na comunicação, uma expectativa que é quebrada, até um distanciamento, muitas vezes, um desentendimento. Então, o primeiro ponto é deixar claro para o meu parceiro, o que eu gosto? O que eu gosto, como que eu gostaria que fosse feito, ou mesmo o que a gente poderia tentar juntos. Deixar isso claro, né? Não ter vergonha, porque é uma coisa normal, tá tudo bem, não tem problema. Não tratar o sexo com vergonha, como se fosse um problema, porque não deveria ser. Que fosse algo errado, né? Algo sujo, errado, algo que não pode ser falado. Não, tratar com a tranquilidade e naturalidade que precisa. E, ao mesmo tempo, deixar claro a disposição para poder ajudar o outro nessa descoberta também. Porque a mulher, muitas vezes, tem vergonha do corpo, então só faz com a luz apagada e tudo mais. E comunicar isso ao parceiro ajuda essa mulher a vencer essa barreira. Dela, nossa, peraí, tenho essas vergonhas, mas meu parceiro me apoia, ele tá junto comigo, não é um problema para ele, às vezes é um problema para mim, não é um problema pro parceiro.
E deixar isso claro também, essa cultura de conversar, de deixar tudo claro, de ter um diálogo muito franco, sincero. Porque eu acho que nessa questão da intimidade, querendo ou não, a gente precisa ser muito, muito franco e muito parceiro. A gente tem que ter companheirismo nesse assunto. Não é viver, eu tenho as minhas coisas e eu não comunico isso pro outro e eu resolvo sozinho. Não, é uma coisa em conjunto, é pra ser feito em conjunto. O sexo é feito em conjunto. Sim, então, precisa de duas pessoas, né, ali, pessoas. Teoricamente. Então, por que não compartilhar de fato aquilo pra ser uma coisa leve, gostosa, tranquila, com liberdade? Acho que é comunicar de fato o que a gente gosta, o que não gosta e estabelecer de novo acordos, combinados que funcionem pro casal. E o que você acha com relação, por exemplo, né, essa questão da rotina? Porque a gente ouve, né, muitos casais reclamarem... Caímos na rotina. Como é que você enxerga isso? Como reacender, né? Como reacender a chama. Esse amor. Sim, acontece muito em relacionamentos de muito tempo, relacionamentos longos, acontece muito disso, né? A rotina realmente acaba tomando conta, o trabalho, os filhos, quando tem, acabam deixando um pouco de lado. E um problema que acontece os casais param de namorar. Então... aquela rotina toma conta, a gente vive todo dia a mesma coisa, não tem tempo pra sair junto, não tem tempo pra namorar, não tem tempo pra fazer coisa só o casal. E aí a gente vai se desconectando, vai se afastando, vai virando amigo, já não tem mais o toque, o beijo, o contato, vai ficando só restrito ao momento da intimidade. Então acho que é resgatar de novo o que buscou, o que uniu aquelas pessoas desde o começo. Olhar de novo, o que a gente admirava um no outro, porque a admiração se perde muito com o tempo também, por conta dos problemas e tudo mais. E é voltar a admirar o meu parceiro, o que eu gostava, o que a gente fazia, era muito gostoso, e a gente se perdeu ali no tempo e não faz mais. Fazer uma viagem, de repente, os dois, sair, jantar, ir num cinema, criar uma rotina onde o casal pode voltar a namorar de novo. Então, buscar até uma rede de apoio, né, para deixar os filhos, contar ali com algum suporte, para esse casal voltar a se conectar de novo, voltar a sonhar, voltar a ter objetivos. Porque isso vai se perdendo e a gente vai esquecendo. Então, é resgatar também esses momentos que foram importantes e que ficaram, não foram realizados, e voltar a sonhar junto, a fazer coisas juntos, testar coisas novas, fazer coisas novas. Acho que ajuda, né, a essa conexão se reaproximar. Sim. É porque eu vejo, assim, as mulheres falam muito sobre isso, né? Principalmente depois que tem filho, né? Depois que nascem os filhos, parece que a vida sexual meio que se perde ali. Existem mulheres que depois que tem bebê, obviamente, não sentem tanto desejo sexual, né? E aí aquilo vai meio que, né, ficando afastando. E aí, às vezes, o marido também não entende, né? Que geralmente, quando a mulher acaba de ter o bebê, não necessariamente ela vai estar com energia e disposta, né, a ter ali um relacionamento mais íntimo, né? Um relacionamento sexual com o marido. Sim. E isso também é uma coisa que tem que ser conversada, né? Porque eu acho que muda, né? No decorrer do tempo, essa questão da mulher depois que ela tem logo quando ela tem o bebê, por exemplo. Sim, com relação ao corpo. Sim, a prioridade muda, né? A mulher, ela tá toda condicionada a cuidar do filho, a necessidade do filho, que o filho ou filha precisa. Então, de fato, muitas vezes o casamento esfria, né? Nesse momento da vida. Acontece muito disso. E os homens às vezes não entendem, eles acham que a mulher vive em função do filho e esqueceu o marido, não gosta mais, não ama mais e tudo mais. Por isso que é importante conversar e deixar isso tudo muito claro, né? Que é um período onde a criança tem uma necessidade maior e a mãe supre a necessidade dessa criança, não tem muito como fugir. E o homem precisa apoiar essa mulher, ser parceiro dessa mulher, enquanto ela tá ali, dedicação, né, total para esse filho e tudo mais, para as necessidades dele, esse homem se manter perto e não se afastar, porque a mulher precisa desse apoio, desse cuidado, desse entendimento, dessa empatia por parte do parceiro, e o papel dele naquele primeiro momento é apoiar. Existem questões fisiológicas também? Existe, não existe uma mudança? Acredito parte hormonal, né? Que muda também, queda, né? Sim. Por conta disso. Psicológica, né? Que tem essa que conexão, é o que a gente tá falando aqui, né? Simbiose com a filha e tudo mais. E a fisiológica também, né? E a fisiológica. E se a gente pensar também que depois que você teve a gestação, teu corpo fica diferente, né? Demora um pouco para você... primeiro o papel, né? Agora não sou só a mulher, sou mulher e mãe. Sim, né? Tem isso, mulher, mãe, esposa, enfim, todos os papéis. Profissional é um papel a mais ali, né? E fora também a questão de você lidar com o seu corpo, né? Nessa mudança. Né? A mudança que demora também um pouquinho para voltar, né? E aí de repente a mulher não tá se sentindo tão desejada, né? E assim vai. Então tem questões aí também que são mais profundas.
Tem, com certeza. Né? Muitas mulheres ficam inseguras, né? Com a aparência, com o corpo. Aí fica aquela ideia de que eu preciso voltar ao ter o corpo que eu tinha, para que meu marido me veja interessante, né? Ache interessante. Muitas vezes não, nem sempre volta. Né? Porque a situação mudou, o corpo mudou, a vida também agora é outra. Claro que é importante que você possa se sentir bem com essa nova fase da sua vida também. Com todas as mudanças que essa vida trouxe, né, a partir de agora. Mas que essa mulher possa se sentir bem e deixar isso claro para o esposo também. Não guardar para si esses sentimentos de preocupação, de anseios. Deixar isso tudo muito claro. Acho que conversando a gente consegue buscar um acordo para que funcione, né, com todas as mudanças que a vida traz e tudo mais. E também aceitar que é um período natural, né? Que vai passar, é o que você falou. No sexo é natural, mas essa parte pós o parto, né? Essa adaptação que a família vai ter que ter. E falando a mulher e o homem ali, né? O pai e a mãe ali que vão... Né? Mas levar isso também, que é uma fase e é natural. Também, exatamente. Não colocar outra pressão, né? Mais uma pressão pra gente ter que administrar. Não, tratar com tranquilidade, porque vai passar. E para as mulheres, Lu, assim, as mulheres têm muita insegurança, né, com relação ao corpo, muitas vezes até em atender o parceiro, né, em algumas coisas. Acho que tem a questão da performance do homem, mas também tem a questão, às vezes, da mulher, né, de, sei lá, esperar dar prazer pro parceiro, muitas vezes, né? Como que lida com isso? Eu acho que a questão do corpo acho que tá mais relacionada a essa ideia, esse imaginário de corpo ideal. Tá. Sabe, esse corpo ideal. Então, muitas mulheres têm vergonha do próprio corpo. Às vezes até não se sentem à vontade de ficar nua, mesmo sozinha, sabe? Não se sentem à vontade de ficar nua, de se ver nua, porque ainda tem essa ideia de que é errado, ou que eu tenho que ter um corpo X para poder ser bonita. Só aquela ideia de padrão perfeito de corpo que é o bacana. E, de novo, trazer para o parceiro, trazer para a discussão esses desconfortos. Então, eu me sinto desconfortável com isso. Para mim, não é tão fácil lidar dessa forma. Como que é para você? Você também lida bem com isso ou não lida? É trazer à tona esses desconfortos e contar com o parceiro também. De novo, é deixar muito claro, ser transparente naquilo que é difícil para mim, nas minhas dificuldades, nos meus desafios também, para poder contar ali com o apoio do parceiro, com um entendimento mútuo de como cada um lida com aquele problema. E acho que isso também tem a ver com desejos diferentes, fantasias diferentes. Acho que entra nessa mesma pegada, né? Também. De ser conversado, de ser discutido, porque também eu já vi, não foi só um, né? Vários casos onde, por exemplo, os homens, o marido no caso, né? Ele gostava de de frequentar casas de swing, por exemplo, né? E a mulher, em contrapartida, não queria. Mas para atender a expectativa do marido, né? Para não perder o marido, ela ia. Né? Ela não colocou ali, aí entra na questão do limite também, né? Que é um episódio que a gente saudável, fala. né? Eu vou porque meu parceiro quer, mas ela mesmo não gostava. Né? Ia para agradar o outro. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser bem falada, né? Bem discutida entre o casal, da mulher colocar o limite e falar, olha, desculpa, mas isso eu não aceito. E eu acho que isso é legal discutir logo quando você começa a se relacionar também. Né? Igual a história do dinheiro, porque vamos pensar que se vocês gostam de coisas muito diferentes, né? E diferenças discrepantes, eu acho que é algo que precisa ser conversado. Né? Claro que a gente tem que estar aberto para experimentar coisas novas, mas se aquilo ali ultrapassa o seu limite, você tem que dizer que não é legal, né? Isso tanto para o homem quanto para a mulher. É isso, porque né? senão, né, é sofrimento, não é prazer, né? E você tá fazendo pelo outro, e aí a gente cai naquilo da perda da sua identidade, da própria identidade sexual, né? Exato. Porque para você manter algo que te incomoda, que causa sofrimento psíquico, né, em relação a sexo principalmente, que é algo bem íntimo, muito né? íntimo. Então. E aí vem aquela questão também, né, que a gente busque ajuda quando não tá, né, sabendo lidar, né? Vá nos canais também que podem te ajudar nessa parte, também, né, a discutir. É terapia, de repente terapia de casal.
ouvir algum blog, alguma coisa, sexólogos, né? Ou Sim, realmente livros. se consultar, né? Também. De repente é uma coisa muito bacana, Sim. né? Você não tem tanto essa abertura e de repente você vai num profissional e se sente mais seguro em discutir esse assunto. Sim, né? e como discutir esse Como assunto, né? discutir, eu acho bem bacana isso. E hoje tem canal para tudo, né? A Sim, gente consegue... uma fonte segura, tá, gente? Fonte Não vai segura. sair Sim, procurando no por lugar favor. errado, né? Jogar lá no Google, assim, procura indicação, né? Sim, de alguém sim. que conheça, coisas, né? Que realmente tenham informação correta, né? E aí, pra gente fechar, Lu, você quer deixar uma mensagem final pro pessoal? Vamos concluindo aqui que o nosso tempo também já está acabando novamente, né? Claro. Fala um pouquinho pra gente aí qual que é a sua mensagem final com relação a isso. Então, para fechar, acho que o assunto importante é trazer a educação sexual também para o nosso dia a dia, tanto nós buscarmos mesmo esse tipo de conhecimento, de informação, com profissionais, com livros, todo conhecimento, todo acesso que hoje nós temos também, para ajudar as pessoas a não terem mais o sexo como um problema, porque não precisa ser um problema, é algo natural, faz parte da vida e não precisa ser uma dor de cabeça para as pessoas, não tem que gerar sofrimento, o sexo não tem que ser dor, sofrimento, algo que gera vergonha, pelo contrário, tem que ser uma coisa tranquila de ser falado, de ser praticado também, sem nenhum problema. E a partir disso é buscar informação e conhecimento. Tanto a gente e passar essa informação, mesma coisa que eu comentei sobre o dinheiro, é transmitir também essa tranquilidade para as outras pessoas, para os nossos, né, para o meio que estamos, para os nossos filhos, e incentivar também que outras pessoas tenham acesso à educação sexual também, para evitar uma série de problemas que acontecem e a gente vê aí, infelizmente, o tempo todo acontecendo por muitas vezes falta de informação e de conhecimento. Muito Lu, bem. você tá com seu e-book também, que é de autoestima, né? sim. Faz aí o seu Isso. merchan do Sim, fazer e-book. uma merchan. Lancei essa semana um e-book que fala sobre autoestima e empoderamento, né? Empodere-se agora, um guia definitivo para uma autoestima duradoura. Nesse livro eu comento sobre a autoestima, o que influencia na nossa vida, como que ela é desenvolvida e qual que é o impacto que ela tem na nossa vida também, os sinais da baixa autoestima, o que isso atrapalha na nossa vida e a relação de baixa autoestima com relacionamentos tóxicos também. E como sair desses relacionamentos tóxicos, como lidar com esses relacionamentos tóxicos que, infelizmente, vitimizam tantas pessoas aí, milhares de mulheres todos os dias passam por esse tipo de problema. Então, eu estou lançando também esse livro para ajudar mais as pessoas também a terem informação acessível também. Que nem todo mundo procura um psicólogo, né? Mas podem buscar informação de outras formas também. Entendi. E tá em qual plataforma, Lu? Tá no meu Instagram. Tem lá o link na bio, se vocês quiserem entrar, @psicolufernandes, entram lá, tem o meu link lá, por favor, clica lá na bio e tá direcionado lá pro meu e-book. Legal. Muito bem, gente. Ó, não deixem, né, de clicar lá na bio da Lu e comprar o livro, comprar o e-book dela, né? Foi ótimo, foi ótimo. Papo delícia. Luana, queria muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né, de vir aqui conversar com a gente. Gente, a gente vai encerrando por aqui, né? Porque senão a gente fica aqui, né? Horas e horas e horas, né? Vamos pro segundo round agora, né? Vamos cada um aí pros seus consultórios. Queria mais uma vez, né, pedir para vocês deixarem o seu like. Lá vou eu, gente, de novo, mais uma vez. Deixem o seu like, compartilhem, façam comentários, né, para poder entregar aí o conteúdo para mais pessoas. Um beijo para vocês e a gente se vê daqui mais ou menos uns 15 dias, né, Tina? Daqui 15 dias a gente tá aqui de novo. Tá certo? Gente, obrigada e até mais. Abraços, até mais.